Bom, gente, esses últimos dias apareceu aí um vídeo do influencer, né? O nome dele é Peninha, né? Tem um canal aí no YouTube. E ele fez um discurso forte que desde já, eu deixo claro, não concordo com o que ele falou, né? A maneira como ele abordou o tema, né? Que ele diz no vídeo dele que, na verdade, evangélicos não deviam votar, né? Não devia votar. Não, não concordo com isso. Eu acho que todos, seja evangélicos, budista, ateu, todos têm direito ao voto, tá? Todos, de uma forma geral, seja quem for, porque isso é um direito constitucional, né? E nós estamos a favor da Constituição. Aí apareceu um monte de evangélicos, né, aí também que tem nas redes sociais os seus canais, né, fazendo as duras críticas a ele, né, até um ponto assertivo e outro ponto exagerado, sem entender a causa, né. Só que quando você para analisar a questão que ele falou sobre os evangélicos ser seduzidos nas igrejas e assim por diante, né, que é o que me parece que é o que ele quis dizer no vídeo, ele não deixa de ter razão, né? Por mais que você seja evangélico, você vai espernear para lá e para cá, tá? Para tentar justificar a sua tese, é, ele não deixa de ter uma certa razão. Em que sentido que eu digo que ele não deixa de ter certa razão? Primeiramente, é que é o seguinte: houve uma grande luta no Brasil, já desde muito tempo, o próprio TSE lutando contra isso, né? Que era o chamado os votos de cabresto, né? E os currais eleitorais, aonde pessoas que eram, na verdade, eram católicos, não tinha nada a ver com evangélicos, né? Mas, por exemplo, os coronéis, né? Da época que mantinha aquele povo, né? Em regiões mais afastadas e obrigava as pessoas a votar no candidato que eles queriam, né? E isso aconteceu muitos anos, né? E ainda acontece até hoje. Alguns empresários, né? Que vão lá na empresa, fazem reunião com os funcionários para determinar em que eles vão votar. Por incrível que pareça, isso ainda acontece, né? Então, essa história do Peninha, né, dele fazer esse discurso pesado como ele fez, eu até não concordo. Mas não deixa de ter razão em alguns pontos. Por quê? Porque, como diz a história, né? Só muda o policial, o cacetete permanece o mesmo. Por quê? Porque quando vai acabando os currais eleitorais, o coronelismo, né? O empresariado tomando mais consciência que todo mundo tem um voto livre, daí surgem as igrejas evangélicas, né? E aonde é que está o erro? A você que é evangélico, façam apelos a todos que são evangélicos para prestar atenção nessas coisas. Porque, na verdade, o evangelho de Cristo, né? Qual é o objetivo dele? Pregar o reino de Deus, correto? Tá? Qual é o objetivo de uma reunião de cristão? Prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Esse é o objetivo da igreja, né? E como eles mesmos dizem, todo cristão diz, a luta é contra o pecado, não é contra a carne e o sangue. Só que não, o que acontece ultimamente? Né? Que os pastores, a maioria deles, eles estão colhendo o que plantaram, né? Porque eles resolveram, por um interesse ou outro, alguns por falta de conhecimento, tá? Levar os políticos para dentro da igreja, né? Aonde era para ser um culto de louvor e adoração, se tornou comício, né? Isso revolta qualquer pessoa, até mesmo os evangélicos que estão no meio, os cristãos evangélicos que estão aí no meio das igrejas, muitos deles repudiam isso aí, porque era para ser um culto de louvor e adoração, se tornou um comício, né? O exemplo disso são as eleições que teve aí do próprio Bolsonaro, da família dele, que veio com a intenção já de cooptar as igrejas e conseguiram, né? O bolsonarismo entrou forte dentro dessas igrejas, né? Tá aí até hoje, coisa que praticamente o Bolsonaro nem cristão é. Não dá para chamar esse cidadão de cristão, né? Mas tá aí agora a esposa dele, a Michelle, indo aí nas igrejas e cooptando as pessoas da mesma forma. Então agora você pensa bem se o discurso do Peninha, se ele não tem certa razão nisso aí, né? Porque transformaram aquilo que era para ser um culto de louvor e adoração em comício. Só que nos últimos tempos isso aconteceu mais forte, né? Porque com o bolsonarismo ele infiltrou dentro das igrejas, tá abarrotado de políticos, né? Para conseguir os seus próprios interesses. E até hoje estão assim, né? Aí as pessoas, por exemplo, que não têm conhecimento, ficam sujeitos simplesmente às informações que eles passam, né? Isso se torna, de uma forma ou de outra,
um curral eleitoral, tá? Então, antes da gente fazer uma crítica pesada, que eu não concordo, já disse, a maneira como ele expõe o assunto, mas a verdade é essa, quando você vai analisar, você vai ver que ele tem um certo fundo de razão nessa história.